Beleza, pessoal? Bom dia, então. Vamos começar oficialmente o nosso webinar desse mês. E esse mês a gente trouxe aí até um assunto bastante novo, né? Novo até para a Tracker, que já está há 17 anos no mercado, a gente já está há 17 anos no mercado. E é um assunto novo aí que a gente está sempre estudando e trazendo, né? Então, o nosso tema do webinar de hoje é como desenvolver a política de uso das inteligências artificiais, ou às vezes a gente chama de política de uso adequado das IAs, alguma coisa nesse sentido, né? Esse tipo de política tem sido nos últimos meses cada vez mais demandado pelos nossos clientes, demandado nas nossas consultorias. Então é muito legal que é algo que está surgindo espontaneamente, é uma demanda que vem do cliente, não é a Tracker que criou ali, vamos começar a fazer política de IA. As empresas começaram a ver a necessidade do uso mais generalizado das IAs e a segurança, a privacidade e a proteção de dados. A gente vai falar de LGPD também, como sempre, né? A segurança, a privacidade e a proteção de dados começaram a demandar essa necessidade para a gente, então, como utilizar de modo correto as inteligências artificiais. Aliás, eu acabei de ver que pelo menos duas inteligências artificiais começaram a acompanhar a nossa reunião aqui. Olha que como é que já está esse negócio e que interessante que é isso, né? O pessoal começa a colocar as IAs aqui também para acompanhar, para fazer resumo, tabulação e tal. Então, a IA é uma ferramenta maravilhosa que, como tudo na tecnologia, deve ser usado da maneira adequada. Pessoal que está há mais tempo na estrada aí, né, na tecnologia, já vai lembrar disso que a gente já teve várias tecnologias inovadoras ao longo de 20, 30 anos que foram iniciando e era um boom, o boom das clouds, né? Tudo era cloud, o boom da LGPD. Tem várias peer-to-peer quem pegou lá atrás, né? Os próprios comunicadores no início, Messenger e tal, era uma coisa que tinha que ser gerenciada dentro das empresas. Então a tecnologia ela é sempre assim, ela começa de modo chocante, assim, choca tudo, né? De modo forte e depois ela vai se estabilizando. Então ela começa que nem um furacão mesmo assim, toda tecnologia nova que cai no mercado, né? Começa com esse furacão, depois vai estabilizando. Esse movimento da inteligência artificial nas empresas, a gente já viu e outros colegas aqui que eu conheço, sei que estão há muito tempo na estrada, né? A gente já viu esse movimento das IAs, esse boom tecnológico acontecer pelo menos umas 5, 6 vezes. E sabe que a IA vai se estabilizar em questão de 5 anos também. Beleza? Então vamos lá, agora já estamos com o público aumentando aí. Me apresentar rapidamente, quem não me conhece ainda, né? Eu sou o Paulo Silva, diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação, doutor pela Federal de Santa Catarina na área de Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados, auditor líder das principais normas, 27001 pela BSI, 27701 pela BNT, da Tracker eu já falei, e atuei como professor de graduação e pós-graduação por mais de 10 anos. Hoje eu já não leciono mais na graduação, na pós-graduação, esporadicamente, né? Mas a gente tem aí uma carreira docente de uns bons 14, 15 anos. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, nos acompanhe nas redes sociais, principalmente nós estamos no LinkedIn, Paulo Silva Tracker, e no YouTube, canal Tracker. Todo esse material vai estar disponível lá no YouTube, né? Depois da gravação. A gente faz cortes semanais desse webinar e a gente produz materiais novos, vídeos curtos de conscientização. Então acompanhe a gente lá no YouTube e no LinkedIn também. Tudo que a gente posta no YouTube divulga lá no LinkedIn também. Então, quer saber o que a gente está fazendo? Acompanha nessas duas redes principais. O Arthur colocou um comentário ali, não sei se está no slide, mas não está passando, está travado. Obrigado, Arthur, aí por comunicar, né? Eu acho que eu estava com um problema recorrente aí de captura de vídeo, né? Sempre que travar, vocês me dão um toque aí que eu atualizo aqui, tá? Eu tenho que apertar um botãozinho, ó, daí volta a passar. Então, não sei se é um mau contato do monitor, mas é facinho de resolver, tá? Se eu não perceber, é só me dar um toque. Obrigado, Arthur. Aliás, quero aproveitar o comentário do Arthur para dizer que vocês podem colocar os comentários, dúvidas, perguntas, complementos ali no chat. Eu estou vendo o chat de vocês ao vivo aqui. Às vezes eu já leio na hora, às vezes eu deixo a perguntinha para o final. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo.
Eu organizei aqui, então, em 5 tópicos o nosso roteiro, tá? Lembrando que a gente está falando do desenvolvimento das políticas de inteligência artificial, né? Se você não tem uma política de uso da IA aí na sua empresa, esse webinar vai ser espetacular, porque tu vai sair daqui já com um bom encaminhamento. Quem já tem política, vários clientes nossos já têm política, ou a política da Tracker, ou desenvolver uma política própria, eu fiz na última semana uma pesquisa mais abrangente. O Ismael, que trabalha comigo na Tracker, também sabe, né? Eu fiz uma pesquisa mais abrangente sobre as boas práticas de uso da IA, inclusive para complementar as políticas que a Tracker já vinha fazendo, tá? Então, vai ter novidade aqui também para quem já está trabalhando com a Tracker, tá? Primeira questão que eu coloquei aqui é sobre o envolvimento das pessoas e áreas. Política, qualquer tipo de política, a política de IA, ela entra junto na categoria das outras políticas, né? E qualquer tipo de política tem que ser pessoas, tem que envolver pessoas. Política escrita lá no Word, escrita lá no PDF, que está na intranet, que é mandado por e-mail, pá, não vai, tá? Política, ela é viva e ela é o envolvimento de pessoas, tá? Então, primeira coisa aqui, o envolvimento das pessoas e das áreas. Aí sim, a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança da informação nas IAs. Eu dividi sempre em duas camadas, né? A camada de segurança da informação básica, né? A segurança da própria IA, e a segunda camada é a proteção de dados nas IAs. Então, aquele binômio tradicional nosso do dia a dia, né? Segurança da informação, privacidade e proteção de dados, onde entra ali a LGPD. Então, o pessoal aqui que é mais eventualmente puxado para DPO, para compliance, controles internos, jurídico e tal, vai ter uma seçãozinha ali mais especificamente tratando de LGPD, tá? Depois a gente vai falar sobre a implantação da política, que é bem rapidinho. Lembra, eu sempre vou pegar no pé nisso, né? Aliás, duas coisas que eu pego no pé de política: o envolvimento de pessoas e a implantação, né? Muitas empresas desenvolvem a política, entregam e pronto, mas não tem a implantação. A implantação é tão importante quanto o envolvimento de pessoas, tão importante quanto o desenvolvimento da própria política, né? A implantação é fazer o seu ambiente se tornar real. É mais do que divulgar, né? O Paulo está falando ali de implantação, ele está falando de divulgar, né? Conscientizar e tal. Mais do que isso. Quando a gente faz a implantação, é fazer o teu ambiente se tornar realidade frente ao que está escrito na política. Então é mais do que a divulgação, a conscientização, tá? Vou implantar uma política de IA, beleza. Mas e todas as IAs que já estão andando na empresa? Eu tenho que adequar. Isso é implantação. Todo o universo da adequação que eu tenho que fazer para tornar realidade no ambiente aquilo que está escrito na política, tá? E aí eu vou dar uma de youtuber aqui, né? Vou falar assim, fique até o final. Por quê? Mas isso aqui é bem legal, tá? Tendências de futuro. Eu vou comentar um pouquinho da legislação da União Europeia sobre regulamentação de IA. É um negócio que está lá na Europa, já está valendo, em transição, mas já está valendo, e vai vir para o Brasil em algum momento. A gente sabe que o que acontece lá na Europa dois não, né? De 5 anos para frente e vem para o Brasil. 5, 6, 7 anos demora para atravessar o oceano e chega aqui no Brasil, tá? Então o que eles estão falando de IA agora lá? Muito interessante. Bom, entrar no nosso primeiro, ó, travou de novo aqui, isso vai me acompanhar um pouquinho esse problema técnico nesta apresentação, tá? Fechou aqui. Primeiro tópico, então, ó, voltou a funcionar, é envolvimento das pessoas e das áreas. E aqui a gente tem o seguinte, dentro da política de uso das IAs, definição de responsabilidades. Existem várias esferas de pessoas que vão interagir com a política de uso da IA, tá? E aí vocês na empresa vão definir a responsabilidade de cada grupo desses. Eu tenho, por exemplo, o Comitê de Segurança da Informação. Tá? O primeiro grupo que vai interagir com a política de uso das IAs é o Comitê de Segurança.
Poxa, Paulo, mas eu não tenho comitê de segurança ou de privacidade. Pode ser segurança ou privacidade, né? Ah, mas eu não tenho comitê de segurança, privacidade aqui na empresa. Beleza? Primeiro passo, forme um comitê de segurança e privacidade. Opa, já temos o comitê de segurança, já temos o comitê de privacidade. Vamos dar uma passadinha da política de IA lá também, né? Discutir, gerar uma ata de discussão, tudo vai criando evidências, e isso vai criando a cultura de segurança. Ah, Paulo, mas para que comitê? Eu vou pegar aqui a política, eu vou pegar da internet aqui várias boas práticas, juntar num documento e mandar para todo mundo. Pô, a tua política, ela pode ficar maravilhosa, o texto dela, tá? Mas o comitê de segurança, ele serve para envolvimento. E eu também chamo de capilaridade, que é o quê, né? Fazer com que a política chegue na ponta. Eu preciso dos gestores, dos gerentes, dos diretores, das pessoas chaves para fazer com que a política chegue na ponta. Senão, eu vou criar uma política de uso de IA linda, maravilhosa, vou mandar para todo mundo, ninguém vai praticar e eu ainda vou ficar. E quanto que a gente vê isso acontecendo nas empresas, né? Vocês talvez vão se identificar. Eu vou ficar brigando com as áreas porque não aplicam minha política, tá? Por que acontece esse movimento da pessoa isolada, sozinha, brigando com as áreas e ninguém segue a política? Tem vários motivos. Um deles é aqui o Comitê de Segurança da Informação. Faz a experiência aí, ter o comitê, fazer um debate, envolver as pessoas, elas vão se sentir parte dessa definição e isso vai fazer com que as políticas tenham aplicação, tá? Depois do comitê, a gente tem o grupo de trabalho. O grupo de trabalho em privacidade ou o grupo de trabalho em segurança. Então vocês devem construir aí na empresa de vocês essas duas esferas. O comitê é mais gerencial, o grupo de trabalho é mais mão na massa. Então o grupo de trabalho pode ser, tem gente do Cicobi aqui, né, muito bem estruturado do grupo de trabalho, são os guardiões da segurança, tá? Tem outras empresas que tratam como key user, usuário-chave de privacidade, usuário-chave de segurança. A tua área da política tem que ter um parceiro dentro do setor. Eu costumo brincar que é a analogia da brigada de incêndio, né? Pô, não tem que ter o cara da brigada de incêndio lá, pegou fogo, o cara é um analista de banco de dados, mas ele faz parte da brigada de incêndio. Então, essa é a ideia do grupo de trabalho. Quem é o teu parceiro no setor que vai te ajudar a identificar um incidente, uma irregularidade ou a aplicar uma política, tá? Grupo de trabalho são analistas, pessoal mais operacional, mão na massa, faz parte aí, forme o teu grupo de trabalho e envolva a tua política de uso de IA também no grupo de trabalho, né? A gente está só começando e está falando das responsabilidades, logo a gente vai entrar nas diretrizes, né? Bom, a gente tem aqui, mas não adianta ter diretrizes maravilhosas, isso que eu quero trazer muito aqui, sabe? Não adianta ter diretrizes maravilhosas se a tua política não vai ser aplicada na prática. E o que traz prática é o comitê, o grupo de trabalho, e aí vem o DPO e o responsável pela segurança da informação. Então, o DPO, como a pessoa de privacidade, tem que estar à frente aí do envolvimento com a política de IA, né, de inteligência artificial. E a gente tem agora outra figura que é o responsável de segurança da informação. E depois aí das resoluções da autoridade nacional está acontecendo esse movimento nas empresas, né? Separação do DPO e do responsável da segurança da informação. Quando começou a LGPD, começou muito essa prática que o responsável da SI, da segurança da informação, era o mesmo que acabava sendo o DPO. E agora a gente começou a ter essa mudança. Eu acho saudável, tá? Não é obrigatório, mas é uma boa prática ter essa dualidade, essa separação. Ó, a pessoa da privacidade e proteção de dados é essa, que é o DPO, e também ter, não está na lei, mas precisa ter nomeadamente, formalmente, o responsável da segurança da informação. Então, essas duas pessoas vão trabalhar em conjunto. Essa é a arquitetura que a gente está começando a ver estabilizar mais nas empresas, a dualidade, a divisão de segregação de função entre DPO para privacidade e proteção de dados, responsável da SI. Ah, não tem um responsável de SI escrito numa lei, mas tão importante quanto o DPO, que está bonitinho na lei ali, é ter formalmente definido o responsável da SI, que vai trabalhar em conjunto com o DPO.
várias coisas aqui, perdão, que servem até para várias políticas, né? Ó, estamos descendo no nível de responsabilidade. Gestor da área, meu compartilhamento continua funcionando. Gestor da área ou responsável pela IA específica. Agora a gente desce um nível, eu comecei nos comitês, nos grupos, no DPO, no responsável da SI, e chegamos no gestor da área. Eu preciso ter alguém na área que vai ser o gestor da área ou o responsável pela IA específica. Pode ser o cara do grupo de trabalho? Provavelmente vai ser o cara do grupo de trabalho, tá? Mas pode ser outra pessoa também. Imagina que eu estou numa área comercial, eu tenho o gestor da área e essa área usa 4 IAs, né? Mas cada pessoa dentro do setor acabou ficando mais dono de uma IA na área. Então eu tenho que já ter o responsável da IA específica daquele setor. Tá? Eu vi o comentário da Thaís ali, eu já vou dar uma olhadinha, mas eu estou descendo na responsabilidade, pode ser o cara do grupo de trabalho, pode não ser. De novo exemplo, né? Estou no setor comercial, tenho 20 pessoas no setor comercial, eles usam 5 IAs diferentes, ou RH, por exemplo, ou marketing, né? E eu posso ter ali, o Paulo é responsável de uma IA nesse setor, no mesmo setor o João é responsável, o Pedro é responsável, a Maria é responsável. Temos o primeiro papel mais específico aqui, que é o de responsável da IA específica. Beleza? Thaís, legal, colocou ali, né? Não é regra, mas aqui funciona muito bem separando o analista de SI como DPO. É SI mais técnico, né? E DPO com a parte mais de legislação. Isso. O SI mais técnico, o SI pode também ter uma pegada mais gestão, políticas, normas e procedimentos, mas fica na segurança da informação. E o que a Thaís colocou ali são os rearranjos que a gente está vendo nas empresas. Tá? As empresas que a gente está vendo modificarem a sua estrutura estão modificando para essa estrutura de separação de função de PO, SI, trabalhando em conjunto. Ok? Beleza. Última responsabilidade aqui para a gente seguir em frente. A gente tem cada colaborador da empresa. É a última responsabilidade que existe. Cada colaborador da empresa tem a sua responsabilidade, mesmo que ele não mexa com IAs. Olha que interessante. Ah, mas Paulo, para que eu vou colocar todo mundo? Bom, o cara que não mexe com IA, ele tem que ter a certeza e saber e a garantia de que ele não mexe com IA, né? Qual é a tua responsabilidade, cada colaborador? Conhecer minimamente a política de uso de IAs e saber que tu não mexe com IA na empresa. E se tu começar a mexer com IA, tu tem que entrar para a estrutura da política, tá? Então, é muito bom colocar sempre no fim a responsabilidade de cada colaborador. Ah, mudou o slide aí. Vamos lá. Agora sim começamos um pouquinho com diretrizes gerais, né? Em primeiro lugar, todos os setores devem ser consultados, tá? Já coloca isso na política, né? Ter o questionamento sempre. Por que até que eu coloquei isso aqui? Tu começa a política fazendo o levantamento de quais áreas utilizam IA. Por isso que eu coloquei todos os setores devem ser consultados. Olha, a gente não tem nada aqui na empresa, mas a gente quer começar uma política de IA. Por onde eu começo? Ouvindo as áreas, tá? Nem escrevendo nada. Faz uma enquete aí, como é que é a cultura da tua empresa, né? Faz uma enquete, setores, vocês estão usando IA hoje? Quais IAs vocês utilizam? Quem é que opera essas IAs? Então tu vai começar a descobrir o tamanho da encrenca na tua empresa. Se tu tá no zero, comece ouvindo as áreas, tá? Aí um pouquinho de diretriz, né? Deve existir um canal para reporte de novas necessidades. Então já começar definindo a política e divulgar qual é o canal para aprovação, homologação, não sei, para reportar novas necessidades de IA, tá? Talvez alguém quer começar a usar uma IA, tem esse canal, vai lá, reporta e começa do jeito certo. Uma coisa que a gente pode fazer, tem que tomar um cuidado, né? Mas dá para fazer, a gente fazia isso no P&D, áreas de pesquisa e desenvolvimento, usar ainda de uma maneira não homologada para beta teste, tá? Então dá para prever isso numa política daqui a pouco também, né? Ah, o cara lá do setor, ele quer conhecer a IA. Puta, mas tem que
Tem que homologar, tem que comprar, tem que aprovar. Não, o cara está conhecendo. Ah, então vê aí na cultura da tua empresa, a gente vai dar 7 dias para beta teste de IA. Quem quiser fazer beta teste de IA pode fazer por 7 dias. Ah, depois de 7 dias, tu tem que reportar que tu quer uma IA disso, uma IA para isso, quer essa necessidade. E aí entra num canal de homologação que eu vou falar depois, né? Uma coisa importante, nem essa coisa de beta teste nem estava no slide. Pode ter 7 dias de beta teste, por exemplo, que a pessoa vai lá, faz o teste com a IA, não gostou, não precisa homologar, comprar, aprovar, nada. Não precisa fazer tudo que eu vou falar aqui, teste de segurança, nem nada, né? Ah, beta teste, 7 dias, não gostou da IA, não faz nada, tá cancelada. Mas, regrinhas para o beta teste. Ó, depois dá para colocar na nossa política, Ismael. Ideia nova aí. Nem vi isso em lugar nenhum também, pensei agora. Regrinhas para beta teste. Não pode imputar dados reais da empresa. Não pode alimentar com dados reais da empresa. E aí, como é beta teste, eu não estou nem falando de imputar, preencher com um dado pessoal, pessoa física, nada disso. Estou falando que se é beta teste, é para teste. Não pode imputar nenhum dado real da empresa. Mas a ideia de ter um procedimento de beta teste de IA pode ser bem interessante, tá? Pensando agora aqui, porque o colaborador ainda não conhece aquela IA, ele quer testar, mas é bom ter regras. Ah, o beta teste tem que estar na política? É bom ter regras, senão o cara vai fazer sem regra, pior ainda, né? A IA deve ser autorizada para cada setor. Isso é uma coisa interessante que a gente coloca aqui nas políticas, né? Ah, aprovamos o uso de chat GPT, beleza. Mas então está aprovado para a empresa toda? Não, está aprovado para a área comercial, financeira e RH. Então também, boa prática na política, aprovar por setor. Cada setor tem que homologar ou solicitar a utilização da sua IA, não é aprovado para a empresa toda. E aí nessa mesma sequência, né? Em cada setor deve ter um responsável pelo conteúdo produzido. A gente vai começar a discutir algumas coisas de IA aqui, que é o seguinte: deu problema com a IA, quem é que responde? Né? Eu falo muito da integridade do resultado, lá do CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Para fazer uma correlação da IA com a segurança da informação, eu correlaciono lá com a confidencialidade, integridade e disponibilidade. E o resultado da IA, a gente pode correlacionar com a integridade. Resultados, acurácia, né? Resultados assertivos, resultados corretos. Então a gente vai tratar isso também dentro da integridade. E alguém tem que, um humano, tem que assinar embaixo desse conteúdo. Tá? Ah, o cara foi lá, gerou um texto, gerou um slide, gerou uma imagem. E aí? Tá certo, tá errado e tal? Tem pai, tem dono, não tem dono? Então, em cada setor, um responsável pela IA, que também é responsável pelo conteúdo. E aqui vem, talvez, a primeira diretriz que vai começar a mudar o ambiente de vocês. O responsável da IA, ele deve ter formação adequada naquela IA. Não sei qual é a formação, tudo é muito novo, mas é uma diretriz a ser analisada. Como é que estão as IAs aí na sua empresa? IA mais simples, IA mais complexa? Qual é a formação dessa IA? Então, uma formação mínima o analista de IA, lá, a pessoa responsável pela IA, deveria ter. Vai que é uma IA mais complexa e aí ele tem que fazer realmente um treinamento, um curso, uma certificação, alguma coisa assim. Mas algo para ser discutido dentro das empresas. Formação adequada, ter a pessoa-chave daquela IA e a formação adequada da pessoa para a utilização da IA. Beleza? Vamos em frente aqui, enquanto meu slide continua funcionando. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Okzinho ali no chat, estou me sentindo sozinho. Vamos ver se tem alguém aí ainda. Haha, o Arthur é rápido no teclado. Integridade e a Mari. Lucas também, obrigado pessoal aí pelo retorno. Aí vem questões básicas aqui, né? Treinamento e conscientização sobre a política de uso da IA. Claro, básico de política, todos os colaboradores devem ser treinados e conscientizados. Aqui vem uma questão interessante. As atividades, eu até estudei isso aqui, né?
As atividades aprovadas para IA devem ser documentadas. Então, beleza, IA aprovada, ChatGPT, Gemini, Grok, qualquer um desses caras, ou mais específicos, o próprio Canva tem IA, tem um monte de milhares de tipos de IAs, né? E aí a gente tem que dizer, bom, aprovado para o setor, para o Joãozinho, Pedrinho, Carlinhos, para finalidade de produção de imagem, análise de dados, produção de texto, resumo de textos, acompanhar e resumir reuniões, ainda no controle do uso da IA, aprovado para o setor, para o responsável e para a finalidade X. E aí vem uma coisa legal, por que que essa finalidade é tão importante? E eu também fiquei me perguntando isso, né? Mas para que documentar isso aí, né? A finalidade de uso da IA está ligada à gestão de riscos. E a União Europeia está trabalhando isso. Tá? É um risco para a empresa, para o cliente, para o fornecedor, é a produção de imagem, e é outro risco a análise de dados, e é outro risco a produção de texto. Então, para o pessoal que está aqui, que é gestor de risco, né, analista de risco, está aqui o filão de vocês. A atividade utilizada na IA está diretamente ligada ao risco que aquela IA traz para a empresa. Tá? Produção de imagem, não sei, um tipo de risco. Acompanhar e resumir reuniões, outro tipo de risco. Aí tem que analisar a finalidade de uso da IA, para que propósito ela está sendo usada e que risco isso gera para a empresa. Beleza? Tem que estar documentado na política e a gente viu políticas com isso documentado. Legal! O tempo está correndo, terminamos aí a parte de envolvimento das pessoas e áreas. Tá? Então, política é gente. E eu tenho vários níveis ali que precisam estar envolvidos. Vamos para a segunda parte, segurança da informação nas IAs. Aqui começa a ficar mais interessante em termos de diretrizes específicas. Cassiano, beleza, Cassiano? Comentário aí, obrigado. Contratar uma IA que não garante o isolamento de ambiente para a empresa, quando o colaborador manda dados para a IA, pode ser considerado vazamento de dados? Com certeza, isso eu vou comentar aqui em algum slide. E o direito de exclusão dos dados, como fica? Exatamente. Você tem que ter essa garantia da exclusão dos dados ou até do não armazenamento transacional, né? Eu vou usar ali, a IA vai usar os dados ali momentaneamente na hora que eu estou utilizando e não vai armazenar, tá? Então, Cassiano tocou num ponto-chave. É sim vazamento de dados potencial, tem que ser gerenciado. Vou comentar isso em algum slide ali mais para frente. E toda a história do ciclo de vida, exclusão, armazenamento, compartilhamento tem que ser gerenciado. Pô, aí vamos para a realidade agora, né? Obrigado, Cassiano, pelo comentário. Ah, mas Paulo, cara, a gente está usando o IA aqui, não tem nada disso. Eu nunca vi nada. Eles não definem exclusão de dados, não definem armazenamento, não dizem o país que armazena, não dizem nada. Eu vou te dizer, cara, só lamento, tu não pode usar essa IA, tá? Claro, tem que avaliar para quê, né? Mas assim, é uma IA ainda muito danosa, muito arriscada, de risco muito alto. Tem que começar a ter esses gerenciamentos. E é por isso que as IAs pagas, as IAs corporativas compradas, têm mais resposta para essas questões, tá? Não pense que as empresas não estão atentas a isso. As empresas de IA estão atentas a isso, mesmo porque elas não fornecem só para o Brasil, fornecem lá para a União Europeia, fornecem para os Estados Unidos. Então elas estão atentas a esses pontos que o Cassiano tocou, tá? Mas as IAs pagas vão acabar tendo mais resposta para esse tipo de situação, tá? Mas essas questões vão estar um pouquinho mais para frente também. Seguindo aqui, fiquem à vontade para colocar os comentários nos momentos que vocês quiserem, tá? Não, independente de eu estar falando de um assunto ou outro aqui, joga o comentário ali. Murilo também, beleza, Murilo? E era que as os dados como códigos fontes, é complicado, né? A gente já viu o código-fonte de outra empresa disponível nas IAs ali para ser copiado, né? É, como pontos de atenção, propriedade intelectual, vou comentar também, né? Propriedade intelectual é uma coisa que muita gente não atenta, tem que avaliar até juridicamente como é que estão as definições de propriedade intelectual ali da produção das IAs. Obrigado, Murilo, corretíssimo aí o teu comentário. Ó, seguindo aqui, todo resultado de IA deve ter uma revisão e aprovação por humano,
Isso aqui é extremamente importante e extremamente básico, tá? Mas, Paulo, cara, o que que isso tem a ver com segurança da informação? Tem a ver com segurança da informação e tem a ver com privacidade e proteção de dados, tá? Quem está recebendo o conteúdo da IA não deve ser, entre aspas, enganado por ela. Se você produziu algo com IA, você tem que deixar isso claro. Eu vou colocar, tá aqui, ó. Deve ocorrer uma rotulação do conteúdo gerado por IA, interno ou externamente, dentro da empresa ou fora da empresa, tá? Isso aqui é a tendência da União Europeia e não tem volta, tá, pessoal? É uma diretriz que vai acontecer. Vai ter cada vez mais uma interpretação de que se você está usando a IA escondido, você está enganando as pessoas e violando as IAs, tá? Imagem gerada por IA, vai colocar lá um rótulo, gerado por IA. Texto gerado por IA deveria ter um rótulo, texto gerado por IA. Ah, Paulo, mas aí tu acabou com a brincadeira da IA. Não eu, né? O mundo, a União Europeia. Aí tu acabou com a brincadeira de IA. Eu queria fazer de conta que o texto era meu. Eu queria acelerar meu trabalho e não contar para ninguém. E essas são as utilizações ilícitas da IA. Tá? Não é para usar para isso e é por isso que a gente faz política. A gente não quer que o colaborador da empresa se aproprie do conteúdo da IA. Ele pode agilizar o trabalho dele, mas tem que deixar claro para todo mundo, e principalmente para a empresa, né, da qual ele trabalha, que aquele conteúdo é gerado por IA. Tá? Então, essa história, essa brincadeira de eu vou inventar um texto aqui, não vou contar para ninguém, vai parecer que é meu, já é hoje considerado uma utilização ilícita, né, não adequada das ferramentas de IA. Beleza? É uma enganação. Tu tá enganando outra pessoa. Tá? E não é um uso seguro, lícito. A União Europeia até fala rastreável e transparente, né? Seguro, rastreável e transparente. São os três princípios que a União Europeia quer colocar. Seguro, rastreável e transparente. Pô, transparente, tu tem que dizer que tá gerando por IA. Né? Rastreável, tu tem que dizer de que IA que veio, tá? Então, revisão por humano tem que ter, e alguém tem que assinar embaixo disso aí, né, de que revisou. Rotulação. E proibido o uso para partes externas sem rotulação. Tá? Mais ainda partes externas, tá? Dentro da empresa, vamos dar uma fechadinha de olho, né? Mas para parte externa, cliente, fornecedor, parceiro, principalmente cliente, é muito complicado. Se você está usando IA, você tem que ter essa transparência na utilização da IA. Beleza? Aqui, ó, a pergunta do Cassiano entra um pouquinho aqui, né? Todas as IAs devem ter uma contratação formal e uma análise dos termos de uso e das licenças de uso. Muito importante. De novo, o que, que tem a ver com segurança da informação? Princípio da legalidade. Né? Não é só confidencialidade, integridade, disponibilidade. Lembra que na segurança da informação moderna, a gente tem auditabilidade, a gente tem legalidade. E aí vem a União Europeia lá, rastreabilidade, transparência. São todos princípios que entram na segurança da informação também. Não só o CID, né? Não só o confidencialidade, integridade e disponibilidade. Mas legalidade a gente tem trabalhado muito. Né? A segurança da informação preza para que leis não sejam violadas, tá? Então, eu tenho que ter uma contratação formal e uma análise dos termos de uso e das licenças de uso. Veja que aqui eu nem estou falando em ter que pagar, tá? Pagar é melhor, porque tem uma relação comercial ali e te dá uma garantia um pouco maior, talvez juridicamente. Mas aqui eu nem estou falando de pagar. Pode ser uma IA livre, uma IA gratuita, mas ela tem que ter uma contratação formal, algum procedimento ali de que formalize a contratação dessa IA na empresa. E não escapa, tá, pessoal? Tem que ter uma análise dos termos de uso. A Tracker tem feito essa análise para os nossos clientes. A gente pega um checklist de requisitos, a gente pega os termos de uso e realmente aquilo que ninguém lê, a Tracker lê. A gente tem que ler, é o nosso trabalho, né? A gente pega os termos de uso e valida frente a requisitos de segurança, privacidade e proteção de dados. Então esse trabalho a gente já está fazendo para nossos clientes. Licenciamento, a gente analisa o licenciamento frente a requisitos de privacidade e proteção de dados e segurança da informação, tá? Muito importante, não utilize IA na sua empresa sem atender a esse ponto aqui, né? Ó. Shadow IA, legal, Murilo.
vou passar mais rapidinho aqui, que eu sei que o meu tempo tá voando, né? Shadow IA, então realmente é um problema. Eu vou falar um pouquinho depois dos phishings, né? Phishing via IA. Obrigado, Murilo. Seguir em frente aqui. Verificar as regras de direitos autorais. Está aqui também o comentário do Cassiano, do Murilo, né? E aí? Produzir conteúdo, produzir código-fonte. Porra, código-fonte é produção da empresa, né? Produzir um manual, manual do usuário com IA. E aí, quem é dono desse manual? Né? Então tem que analisar até juridicamente em cada IA como é que fica essa questão de propriedade intelectual, tá? Daqui a pouco a empresa tá, cara, produzindo coisa que não é tua, que vai ser de propriedade intelectual, não digo nem da IA, mas de domínio público. Daqui a pouco a IA coloca que, olha, o que é produzido aqui é domínio público, e a empresa tá lá produzindo um monte de seja código-fonte ou documentação e se torna de domínio público. Então é complicado, né? Gustavo ali, né, texto gerado, alterado pela IA, leva rótulo gerado para IA, eu vou mostrar no final, né? Isso aí, tem sido bastante alterado. Sim, é uma pergunta. Tem que ter, tá? Tem que ter ali que tu usou IA. Hum, muito ou pouco, tu falou ali, muito alterado e tal. Tem que ter a rotulação, né? Aqui, ó, atenção, ainda na linha da propriedade intelectual, né? Atenção a utilizar conteúdos para publicação ou divulgação externa da empresa. Então, também o pessoal de marketing tem que acender uma luz vermelha gigante. Cara, a gente tá fazendo campanha de marketing produzida por IA. Aí voltamos lá para o direito autoral, voltamos lá para a licença de uso, pode ou não pode, né? E aí voltamos para a questão de estar, entre aspas, enganando o seu cliente. O cliente está consumindo algo de IA parecido que foi, pensando que foi desenvolvido por um humano. Não é uma utilização adequada, né? Então, muita atenção, e aqui acho que pega bastante pessoal de marketing, né? Conteúdos de publicação ou divulgação externa da empresa. Tá? Ter essa transparência, é o termo que a União Europeia usa, ter essa transparência com o seu cliente de que você não vai enganá-lo que está usando textos com IA. Beleza? Slide funcionando. Chegamos num ponto da segurança da informação. Então a gente estava falando de muita coisa até de legislação, de requisitos, de regras e tal. Muito importante o slide anterior, mas agora chegamos na segurança da informação, mais cyber, né? Onde é que a cyber pega aqui? Ora, as IAs deveriam passar por uma avaliação específica de segurança da informação. Claro, aqui, pessoal, cada um de vocês vai fazer uma análise quando aplicável, identificando que isso é aplicável, né? Mas se não for aplicável, tu tem que olhar lá na documentação da IA, tá? Ó, tem que ter alguma avaliação de segurança da informação da IA como ferramenta, ok? Incluindo pentest, fazer pentest em IA, tem que analisar, tá? Não sei, tem as IAs mega conhecidas, mas tem as IAs caseiras, tem as IAs, entre aspas, aí de fundo de quintal. Então uma coisa é um chat GPT, outra coisa é achei uma IA do Pedrinho aqui que estão fazendo ali e tal. É segura ou não é do ponto de vista cibernético? Aqui esse slide agora é do ponto de vista cibernético, tá? Então, passar por uma avaliação específica de segurança cibernética, quando aplicável, eu sei que não é fácil de fazer isso, tá? Incluir pentests, incluir testes de vulnerabilidade. Aqui uma coisa que a gente tem feito, tá? A Tracker tem sido demandada cada vez mais por essas duas últimas coisas aqui. A gente faz pentest, a gente faz teste de vulnerabilidade, mas olha aqui outra coisa que tem vindo aqui, pesquisa de reputação. Tá? Realmente lá na internet, daqui a pouco, sei lá, Reclame Aqui, qualquer canal desses aí, fazer uma pesquisa de reputação sobre o software, de novo falando, né? Uma coisa é ChatGPT, Copilot, Grok, que são assim os top de mercado. Outra coisa é uma IA que eu achei sozinho aqui, que não é famosa e tal. Então, talvez esse tipo de aplicação para as IAs mais não famosas, as IAs menores, ter esse cuidado. Acho que foi o Murilo que falou, né? Muito bem colocado. Daqui a pouco a IA é um cavalo de Troia. Daqui a pouco a IA é um trojan, daqui a pouco a IA é um malware que foi criado, né? Então, mesmo problema lá de softwares em geral, software IA. Pentest, vulnerabilidade, pesquisa de reputação, a Tracker tem sido demandada muito para isso, e a gente tem sido muito demandado para pesquisa na Dark Web. Tá? É um projetinho bem legal que a gente faz, assim, dentro de outros projetos de pentest e tal,
que é sair pesquisando sobre aquele tema ou aquela empresa, o que estão falando da empresa X na Dark Web. E encontra, tá, pessoal? Encontramos, para dar um exemplo para vocês aqui, um pouco a parte do conteúdo, a gente encontrou na Dark Web venda de lista de senhas, cadastro de senhas de empresas aqui de Santa Catarina. Tá? Então, empresinha nossa aqui, empresinha, né? Empresas nossas aqui, a gente acha, ninguém na Dark Web está falando sobre a gente. Não. Encontramos hacker anunciando venda de cadastro de senhas de empresas catarinenses. Então, isso está mais perto do que a gente imagina. Fica a dica aí. Dá uma brincada na Dark Web, faz uma pesquisa na Dark Web, o que estão falando da sua empresa. Vocês vão achar daqui a pouco mais coisa do que imaginam. Tá? Então, IA, parte cyber, isso é o que pega. Aí vem questões padrão, né? Lista de softwares homologados deve ser atualizada. Eu coloquei algumas questões extras até aqui para avançar, né? Para empresas que têm processo de gestão de mudanças. Tu não tem que criar um processo de gestão de mudanças para a tua IA, tá? Não é requisito isso. Mas para as empresas que já têm processo de gestão de mudanças, deve incluir a IA no processo de gestão de mudanças, tá? A IA é uma mudança. Implementação, alteração, incorporação de IA, implantação, é uma mudança. Inclua as IAs no teu processo de gestão de mudança para quem já tem processo de gestão de mudança. E aqui eu coloquei o seguinte: necessidade de um projeto de classificação da informação. Aí eu já coloquei como necessidade, tá? É muito interessante para quem trabalha com IAs ter um projeto de classificação da informação, porque a classificação da informação vai dizer na tua empresa. Vou botar um ar condicionado aqui. A classificação da informação vai dizer na sua empresa o que é público, interno, restrito e confidencial. Então é importante ter isso para o manuseio das IAs. Ah, é essencial? Não, dá para trabalhar IA sem classificação da informação. Eu classificaria assim: é importante, é bastante interessante ter a classificação da informação, público, interno, restrito, confidencial, formalizado dentro da tua empresa para você trabalhar com IAs. Porque daí você pode colocar na política de IAs, né, assim, documentos confidenciais não podem ser alimentados na IA. Documentos públicos internos podem de tal jeito, de outro jeito pode, de outro jeito não pode. Tu faz um cruzamento do teu projeto de IA, da tua gestão de IA, com a tua classificação da informação. Então é bem interessante. Beleza? Sem mais comentários, vamos em frente. Bastante coisa aqui, mas a gente fica no prazo. Aqui, ó. Isso aqui é uma boa prática interessante. Interfaces externas de sistemas para clientes e fornecedores, principalmente para clientes. E é uma coisa que muita gente não atenta, tá? Até fugindo do campo comum, do status comum aqui, né? Ah, a nossa empresa está fornecendo um sistema, seja nosso ou contratado, mas que o cliente vai interagir. E nessa interação com o cliente, tem interação com inteligências artificiais. É interessante informar o cliente quanto a isso. Tá? Ó, cliente, tu vai estar chatbot, essas coisas aí, mas até outras implementações mais avançadas, né? Peguei aqui na minha empresa, forneci um sistema para o cliente, sendo eu que desenvolvi ou mesmo que contratei de outro, né? Aliás, até para uma boa prática aqui, não estava aqui também, pergunte para o teu fornecedor documentado o que tem de IA no sistema que tu utiliza. Pô, isso aqui é legal. Ismael, vamos colocar. Isso é legal, né? Cara, questionar lá no final eu falo de gestão de IA nos fornecedores. Mas é uma excelente prática. A gente começar a perguntar para os fornecedores, querido, tu tá me fornecendo um sistema. Me dá um documento aí, eu quero saber o que tem de IA que eu estou usando aqui. Né? Porque se a prática é que eu tenho que informar o meu cliente de interfaces de sistema com IA, se eu tenho que informar o meu cliente, eu também quero que o fornecedor me informe. Então daí já sai uma outra diretriz muito legal, né? Cobrar dos fornecedores que informem o que tem de IA embarcado nos produtos de software, tá? Outro ponto aqui,
vê que é tudo tão novo que às vezes a gente tem a ideia até no momento que está falando aqui, linka com outra coisa e nasce, surge a ideia, né? Outra questão interessante aqui, tá, pessoal? Estudo e atenção aos regulamentos específicos da sua área para empresas reguladas. Sei que tem muita gente aqui da Unimed, tem muita gente aqui de cooperativa de crédito, instituição financeira, Sicob, Ailus e assim por diante. Temos corretoras também, né? Corretoras de seguro, seguradoras não, corretoras de seguro, que estão submetidas à SUSEP. Então, dá uma olhada lá em Bacen, SUSEP, ANS, ANTT para o pessoal de transportes terrestres, CVM, quem tem ações listadas em bolsa. Dá uma pesquisada o que a regulamentação da sua área específica está falando sobre IA, tá? E aí, pá, caiu, sei, Bacen, né, é o nosso dia a dia, resolução 4893 se aplica para IA também, tá? Resolução 4893, política de segurança cibernética, vai aplicar para IA. SUSEP vai aplicar para IA, né? Programas da ANS vão aplicar para IA também. Aplicou para software, aplica para IA. Não precisa falar explicitamente. Se falar explicitamente IA, mais ainda. Mas aplicou para softwares em geral, vai aplicar para IA também os requisitos, tá? Então, não esquecer, importante, verificar as regulamentações específicas da sua área. Seguindo em frente aqui, tem algumas diretrizes legais, né? Sempre criar conta, até que vai além da IA, mas é bom reforçar aqui na IA. Sempre criar contas com dados corporativos. Importante. Daqui a pouco vai o colaborador lá, bota seu querido e-mailzinho do Gmail e cria a conta da IA. Daí ele é desligado da empresa, vai a conta da IA embora. Até aqui tem uma regra maior, né? As contas de A devem ser criadas de modo a serem administradas pelo setor de TI ou pela pessoa-chave, aí vocês têm que ver, tá? Mas quem é que administra a conta de IA de modo que aquele colaborador é desligado e a IA não vai embora com o colaborador? A gente via isso muito com rede social. Cara, eu vi isso muito com rede social, tá? Setor de lá no começo, né? Como a gente tá no começo das IAs agora, talvez, lá no começo das redes sociais, setor de marketing, a pessoa, o colaborador criava a rede social com as credenciais dele. Ele ia embora, a rede social da empresa ia embora junto com o colaborador. Então fica a pergunta aqui, né? Será que a tua IA não vai embora junto com o teu colaborador? Criar sempre contas com dados corporativos e não seus pessoais. Cassiano comentou ali, né? Se o sistema utilizar IA para tomar decisão. Bom, o Cassiano tá com uma bola de cristal, cara. É o próximo slide, ou se não, o próximo. Show de bola, Cassiano, né? Decisão automatizada. Decisão automatizada é uma questão da LGPD, tá? Já vou comentar isso aí, Cassiano. Tem que ser tratado, tá? É um ponto importante. Não utilizar celulares pessoais ou WhatsApp pessoal para conexão com as IAs. Tá? A história do BOD, né? Bring Your Own Device lá, né? Isso aqui já é uma regra mais ampla da política de segurança, né? Não utilizar celular pessoal para nada, evitar o uso de WhatsApp pessoal, mas reforçar aqui nas IAs, né? Utilizar as IAs somente em dispositivos corporativos é bastante importante. E aí tem vários motivos, entre eles a LGPD. Beleza? Seguindo em frente aqui, vou dar uma aceleradinha. Deve-se ter canais para reporte de incidentes e dúvidas. Tranquilo. Atenção para a produção de conteúdos ofensivos ou discriminatórios. Tudo que eu estou falando aqui deve ser diretriz lá dentro da política, tá? Então tem que ser uma diretriz lá dentro da política. Então eu estou falando rápido aqui às vezes, comentando mais, mas a tua política tem que ter uma diretriz tratando dessa questão aqui. A questão de conteúdos ofensivos ou discriminatórios, a gente até fala assim de dupla revisão, passar por duas pessoas para aprovação, né, para ter certeza aí que não é nada ofensivo ou discriminatório, tá? Isso aqui é muito legal, que se fala muito disso nas IAs, né? Cuidado com os efeitos de alucinação e viés de resultado. Eu diria até o seguinte, tá? Vou muito além disso aqui. A gente tem que ter muito cuidado ao considerar que o resultado da IA naturalmente é correto. Então, desconfie. Isso eu estou falando para a empresa. Uma coisa é o Paulo, pessoa física, questionar alguma coisa sobre IA, porque eu gosto de vinho, vou perguntar lá sobre IA, sobre vinhos.
Então, uma coisa é o Paulo, pessoa física, falar de vinho, falar de viagem, falar de qualquer coisa que seja o hobby de vocês e vocês gostem. Outra coisa muito diferente é usar a IA na empresa. Tá? Usando a IA na empresa, a gente tem que ter a garantia dessas questões aqui, tá? E a integridade do resultado que eu falei antes. Alucinação e viés de resultado. Pesquise esses dois termos, é bastante interessante, né? As IAs vêm com alucinações, às vezes dá uma doida geral nela, completamente fora, e a IA vem com viés de resultado também. Registrando ali, Vitor, da Unimed, fazendo seu comentário. Em caso de IA para processo de autorização médica, né? Tem acesso a muita informação. É bastante complicado, Vitor, né? Claro que os clientes está sendo feito esse uso, o cliente está ciente desse uso, seria apenas incluir uma cláusula de contrato. É complexa a tua situação, eu sei que tu trabalha na área da saúde, né? Então até depois a gente pode analisar com calma. Digo isso para o Vitor porque eles são uma Unimed que são nosso cliente da Tracker de consultoria. Então a gente vai dar uma analisada depois com calma nisso daí, Vitor. É bastante importante. Principalmente porque vocês tratam dados sensíveis, né? Então, muito importante. É, e a questão que o Cassiano levantou e a questão que o Vitor levantou aqui, eu vou tratar já logo na sequência na parte de LGPD, tá, pessoal? Eu sei que são 9 para meio-dia, mas a gente já vai entrar na parte de LGPD. Segura aí um pouquinho e vai estar gravado depois lá no canal Tracker, tá? Outra diretriz aqui, proibido o uso para fins pessoais, básico, né? Não tem que usar, já é complicado a segurança de usar a IA para fim corporativo. Vai usar a IA para fim pessoal, complicou mais ainda. Seguindo aqui, as IAs devem ser incluídas no processo de auditoria, de análise de risco e classificação. Não vou me alongar muito nisso aqui, né? A IA tem que fazer parte de tudo que tem na empresa de vocês. Ah, vocês têm auditoria interna, externa? Daqui a pouco a IA vai entrar na auditoria. A IA tem análise de risco? A IA vai entrar na análise de risco, vai entrar na classificação de informação. Diretrizes: nunca entregue credenciais, senhas ou chaves para IA, né? Tem que estar em destaque isso na tua política. Parece básico, mas para o colaborador tem que ser dito, né? Daqui a pouco, o que o Murilo falou antes, uma IA mal intencionada começa a pedir tuas credenciais de acesso, começa a pedir tua senha, começa a pedir informações sensíveis. Então, cuidado, nunca entregue credenciais, senhas ou chaves para IA. E aqui vem uma questão que o Murilo comentou, agora acho que eu vou começar a responder as perguntas de vocês, né? Atenção com as mensagens recebidas de IA, os links recebidos. Pode ser phishing. IA também aplica phishing. Eu vou melhorar a minha frase, né? Pessoas mal intencionadas utilizam-se do nome das IAs famosas para aplicação de phishing. Eu não estou dizendo que as IAs são maliciosas. O Copilot, ChatGPT, Grok, Gemini, esses caras aí. O que eu estou dizendo é que os bandidos, falando lá de crimes digitais, né? Os bandidos utilizam-se dos nomes das IAs para realizar golpes. Então a gente tem que sempre desconfiar dos links de IAs recebidas, podem ser phishing, e é importante deixar isso claro na sua política de uso das IAs também. E chegamos. O finalzinho é bem tranquilo, tá? E as perguntas agora eu acho que eu vou deixar para o final. José fez uma pergunta ali, obrigado pela tua participação, vou deixar para o final, até pela questão do tempo aqui. E talvez eu vou responder na sequência. Implantação e tendência de futuro é bem rapidinho, tá? Vamos dedicar agora um tempo aqui na IA na proteção de dados, a parte de LGPD com inteligência artificial. Primeiro lugar, todas as IAs devem passar por uma análise da LGPD. Sim, Privacy by Design. Vamos até utilizar o que eu falei. Tem outro webinar nosso gravado no YouTube falando sobre Privacy by Design. Então, Privacy by Design se aplica para as IAs, né? As IAs precisam ser privadas por padrão, né? Que é o Privacy by Default, por exemplo. Então, todas as IAs devem passar por uma análise da LGPD e aí você vai ter o seu checklist, a Tracker tem o nosso checklist de avaliação, na internet tem um monte de informação sobre isso. Considerar LIA, tá, na tua avaliação de LGPD, a avaliação de legítimo interesse. Considerar dados sensíveis, vem o que o Vitor falou ali, né? Cara, alimentar a IA com dados médicos é muito crítico. Eu não estou dizendo que não pode ser feito. Pode ser feito, mas é muito crítico. Tem que ser feito com muito controle e muita gestão, tá? Tão crítico quanto sensíveis são os menores, né? Então,
Pontos de atenção na avaliação da LGPD na IA: LIA, sensíveis, menores e transferência internacional. Ah, mas a minha IA não fala nada sobre isso. Cara, não pode usar a IA. Pronto. Bom, simples assim. Tem que ter, tá usando corporativamente, e a gente tá falando de Lei Geral de Proteção de Dados, não é uma opção. E a IA é compartilhamento de dados. Eu tenho uma frase só dizendo isso, tá? Então, não tem. Se era opcional antes da segurança da informação, aqui na Lei Geral de Proteção de Dados não tem nem o que discutir. Se a IA que você está usando não é conforme, não é compatível com a LGPD, ela não pode ser usada, tá? O ROPA deve ser atualizado. Lembra lá do ROPA, planilhão da LGPD? Tem que constar no ROPA as IAs que vocês utilizam. Ah, no processinho tal da área comercial para processo de, sei lá, análise do fornecedor. É usado uma IA. Tem que estar no ROPA. As IAs têm que constar no ROPA. O ROPA tem que ser atualizado com as IAs. Ah, e se a IA não está no ROPA? LGPD não pode ser usada. Tá? Porque não consta no ROPA. Legalizada, homologada, aprovada, formalizada dentro da empresa, pode ser utilizada, tá? Aqui vem o que o Cassiano perguntou antes, agora eu posso responder ao Cassiano. A gente precisa analisar a IA no ciclo de vida da informação. Como é a coleta da IA, coleta de dados, está legalizada, está formalizada? Beleza. Como é o acesso? O acesso é seguro? Deve ser, tá? HTTPS, essas coisas aí, mas tem que ser avaliado. Se a coleta é conforme, o acesso, armazenamento, vem a questão de transferência internacional, armazenamento seguro, onde é que é armazenado, Amazon, essas coisas todas aí. Compartilhamento, uma coisa que às vezes muita gente não atenta, né? Eu estou compartilhando os dados com a IA. Será que a IA não compartilha com outras partes? Com outros fornecedores? Perdão, com outras plataformas? Então, com quem a IA compartilha os dados? Que eu compartilho com ela. E aqui entra muito a questão que se fala tanto famosa do treinamento, né? Ah, a IA usa os dados para treinamento. Entra no requisito do compartilhamento do ciclo de vida. E aqui vem o ponto do Cassiano, a eliminação. E aí? A IA armazenou meus dados? Ela vai ficar com os meus dados? Eu tenho como pedir exclusão? Não tenho como pedir exclusão? Né? Ela vai usar para um monte de coisa, eu nunca mais vou ver esses dados? Tudo isso tem que ser analisado na política, dada a gravidade e a criticidade com qual o uso é feito. Complicadinho, né? Isso aqui foi também uma questão, acho que se não me engano, do Cassiano, né? Isso aqui vocês têm que ter a máxima atenção. Atenção para o requisito de decisão automatizada da LGPD. A LGPD tem lá um requisito, se a decisão é automatizada, tem que ser revisada por humano, tem que ser informada para o titular. E o que é decisão automatizada? Basicamente, classificações. Alto, médio e baixo, rico, pobre, classe média, alto grau de risco, médio grau de risco, bom pagador, mau pagador, bom cliente, mau cliente, são os requisitos de decisão automatizada. Então, muita atenção com qualquer classificação ou segmentação, principalmente de pessoas, que vocês estejam fazendo com o uso de IA. Essas segmentações e classificações, acho que tem a ver com a pergunta do Vitor também, né? Essas segmentações e classificações, elas precisam seguir a Lei Geral de Proteção de Dados e tem uma série de requisitos ali. Beleza? Aqui eu já falei um pouco, né? Avaliar a necessidade de informar os clientes sobre o uso da IA, considerando o impacto que irá afetar o cliente. Aqui já até eu vou modificar, né? Cara, tem que avisar o cliente. Né? Princípio da transparência lá da legislação da União Europeia. Tem que avisar o cliente. Tem que avisar o cliente que você está usando o IA. Tá? Senão, pode passar a ser caracterizar, configurar uma utilização ilícita. E aqui vem um ponto que eu botei essa frase especificamente também e pontualmente para dar destaque na pergunta do Cassiano. Ó. E botei em negrito, né? Destacou ali, destacou. Botei em negrito. O uso de dados pessoais em IA é um compartilhamento de dados da LGPD e deve ser gerenciado como tal. Mesmo que não armazene. Ah, mas não está armazenando. Cara, transferir dados para IA é compartilhamento. Aí tu vai avaliar se esse compartilhamento armazenou, não armazenou, é seguro, não é seguro. Mas compartilhou dados com a IA é um armazenamento, beleza? Agora ficou bom que a minha tela começou até a piscar aqui.
Ah, mas está funcionando para vocês. Se está funcionando para vocês, vai funcionar para mim aqui também. Ok? Eu vou seguir por aqui. Ah, agora minha tela caiu de vez. E já é meio-dia também. Ah, mas está funcionando aqui a tela. Vamos seguir em frente então. Aos trancos e barrancos o que a gente conseguir. Pessoal, eu vou passar um pouquinho do tempo para terminar o conteúdo, tá? Quem não puder ficar, fique à vontade para sair para o almoço e depois assiste lá no YouTube, tá? Também vou, já tá concluindo. Nas opções de configuração da IA, sempre buscar por opções mais privadas, tá? Então vai lá, configura a IA, tem uma série de configurações. Se você quer cookies, não aceita cookies, opt-in, opt-out, sempre vai para a opção mais privada. Esse cara aqui é importante, esse cara de baixo aqui, ó. Pode-se usar dados anonimizados, públicos ou pseudonimizados, tá? Então eu estou falando assim da preocupação de usar dados pessoais na IA, imputar dados pessoais na IA. Beleza. Se os dados pessoais forem anonimizados, eu posso utilizar na IA. Se os dados pessoais forem públicos, tem que tomar uns cuidadinhos, mas a princípio o público pode. E tem um outro cara aqui que é o pseudonimizado. Tá? Eu não vou entrar, até pela questão do tempo, em detalhes aqui o que é o pseudonimizado. Dá uma pesquisada ou fala com a Tracker depois aí, quem já é nosso cliente, né? Pseudonimizado é uma forma de organizar os dados ali que também pode ser utilizado para a IA. Ok? Agora não vou conseguir passar para frente esse negócio aqui. Agora eu não vou conseguir passar para frente isso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo reiniciar a tela aqui, só um segundo. E vou ter que reiniciar a captura também. Se não, eu prossigo depois. Não sei, meu monitor apagou de vez. Pessoal, já é meio-dia. Eu vou fazer o seguinte: eu vou liberar vocês para o almoço, tá? Me estendi um pouco no tempo aqui. Eu vou terminar de gravar esse vídeo à tarde. Ah, voltou. Deixa eu ver se eu consigo continuar aqui. Depois eu peço para o pessoal da edição parar. Cortar essa parte fora. Vou reiniciar a captura e vamos ver se funciona aqui agora. Ah, voltou a funcionar. Tá? Vamos ver onde é que nós estávamos. Aqui. Eu estava falando de anonimizado, público e pseudonimizado. E aí a gente vai para a reta final. Implantação da política. O pessoal guerreiro que continuou aí. Meu Deus do céu, tá dizendo que o meu disco tá cheio, tô sendo atacado. Implantação da política. Reta final aqui, implantação da política. O que nós temos? Criar um plano de ação padrão. Parou o vídeo de novo. Redefinir a captura. Para o pessoal guerreiro que ficou até o final. Aqui. Criar um plano de ação padrão, tá, pessoal, para a implantação da política. Criar um procedimento de homologação para novas IAs. E aqui eu incluí uma coisa extra: gestão das IAs nos fornecedores. Então, ter também essa seção, esse capítulo. Obrigado, Gustavo. Vamos seguir ali. Pessoal guerreiro. Depois na edição fica bonitinho, tá? Eu peço pro Rodrigo, que é o meu editor, ele corta isso tudo, na edição fica bonitinho, lindinho. Gestão de IA nos fornecedores. Eu já comentei isso um pouquinho antes, tá? Mas assim, beleza. Sempre a segurança é isso. Organizei dentro de casa. E aí, tenho que organizar fora de casa. Como é que os meus fornecedores estão trabalhando com IAs e o que isso me afeta, me impacta? Tá? Fazer essa busca e essa gestão junto aos fornecedores, isso também faz parte da política de gestão de fornecedores. O que mais que nós temos aqui? Atualização de procedimentos operacionais, atualização de outros documentos. E eu quero concluir com isso aqui, ó. Todo o ciclo de vida de 12 meses. Tudo isso que eu falei, né? Fábio participando aí. Fundamental, gestão da IA dos fornecedores. Legal, né, Fábio? Tava sentindo falta da participação do Fábio. Agora sim aí, marcando presença. Pessoal, tudo isso que eu falei, nessa mais de uma hora aí que eu passei falando para vocês, deve ter ciclo de 12 meses. O que significa isso? Tudo isso deve ser revisto, revisitado e atualizado a cada 12 meses. No caso da IA, tinha que ser até um ciclo menor, tá? Mas vai, 12 meses que seja. No caso da IA, por quê? A tecnologia avança muito, o que eu estou falando aqui hoje, mês que vem, daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, já mudou tudo, então tem que ser atualizado daqui a 12 meses, tá?
E agora aqui, tendências de futuro, a cereja do bolo, não vou passar muito, né, meio-dia e 5, a cereja do bolo que eu falei para quem ia ficar até o final. O que, que a gente tem aqui? Lei da União Europeia sobre IA. Primeira regulamentação de inteligência artificial. A União Europeia, essa notícia aqui eu até atualizei ela, tá? Ela foi publicada em 2023 com atualização em 2025, fevereiro de 2025, mas 2025. A União Europeia, a legislação já está valendo. Só bota no Google lá, né? Legislação sobre União Europeia e tal, tal, tal. Vocês já vão encontrar tudo. Tem um link muito legal que eu vou deixar depois. E como é que tá essa legislação, ó? Ah, olha só que legal. No final aqui, eu fui perguntar para a IA como estava a legislação da União Europeia. Até para terminar com um exemplo de IA, tá? Então eu cheguei na mais basicona ali, a IA do Google mesmo, não era nem a Gemini, a IA do navegador, e eu coloquei lá como é que está atualmente a legislação da União Europeia sobre IA. E aqui vem, algum colega comentou aqui, né, ó, a rotulação. Visão geral criada por IA. Tá ali a rotulação que eu falei tanto. E olha um outro rótulo aqui embaixo que o Google coloca. As respostas de A podem incluir erros. Para receber aconselhamento jurídico, consulte um profissional. Entende? Então, eu tenho pelo menos duas legendas aqui, dois rótulos, transparência, dizendo que foi gerado por IA. É isso que as nossas IAs precisam ter, né? Criado por IA. A IA pode conter erros. Isso é a transparência, a rastreabilidade que a União Europeia quer. E ainda mais, no final, eles remetem para o ser humano. Cara, se tu quiser mesmo isso aqui de verdade, vai falar com o jurídico. Não me venha falar com o IA aqui, tá? Então aqui está o uso seguro, ético e adequado, coerente da IA, tá? O que a IA me respondeu? A União Europeia já implementou uma legislação que está em vigor, é pioneira, entrou em vigor em 1º de agosto de 2024, então conta aí 5, 6, 7 anos. Essa legislação de IA vai chegar no Brasil, tá? Está sendo aplicada em fases, então aqui a primeira em 1º de agosto, o que aconteceu? Em 2 de fevereiro de 2025, entrou outra fase em vigor, perdão. E aí está sendo aplicado, ó. Tem coisas para entrar agora, tá? 2 de agosto. A gente está em 25 de agosto, ó. Então teve fases que entraram agora. 2 de agosto de 25, regras para o uso de IAs gerais. Em 26 vão entrar as regras para o uso de IAs de alto risco. A legislação europeia, ela classifica por risco as IAs, tá? Então, inclusive, depois se alguém for ler a lei na íntegra lá, o resumo lá da União Europeia, IAs que são direcionadas para crianças, IAs que são direcionadas para a área médica, olha o que o Vitor falou ali, né, que é da área da saúde. Então, são IAs de alto risco, tá? E em 2027 vão entrar as regras para IAs incorporadas em produtos. Então, essas são as etapas. Agora, em 25, está entrando IAs de uso geral. Em 26 vão entrar as regras para o uso de IAs de alto risco. Em 27 vão entrar as IAs para uso de produtos embarcados, tá? Tem um linkzinho para concluir, tá? Eu praticamente já concluí, já vou deixar no obrigado aqui, mas tem um linkzinho que eu gosto e eu vou passar para vocês ali no. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Hoje que as bruxas estão soltas, né? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vai aparecer para vocês? Não vai aparecer. Eu vou pegar o link aqui e vou colar para vocês, tá? Ctrl C, Ctrl V aqui no chat. Esse linkzinho aqui é da União Europeia, tá? E ele fala um pouquinho sobre essa questão da mais específica da utilização das IAs. Tem mais material, tá, pessoal? Quem quiser aí depois buscar mais informações, tem bem mais material. Até é um material interessante para vocês formarem a política de vocês de uso de IA também, ok? Passar esse material slides. Infelizmente não consegui assistir o início. Sim, depois eu disponibilizo os slides para vocês e depois até, Wagner, melhor do que os slides, vai estar disponível no YouTube, tá? Eu vou mandar o link para todos que se inscreveram, o link do YouTube, e quem pediu certificado no momento da inscrição, a gente vai mandar certificado, tá? Pessoal, desculpa aí, eu prezo muito pelo tempo, pelo horário, passei 9 minutos do horário,
mas acho que era o tempo, tá? Era o tema, o tema. O tema muito novo, muito inovador, tudo muito acontecendo agora. Eu quis trazer um tema bem recente, então o tema aí fez eu passar um pouquinho 10 minutos do tempo, tá? Vai ser editado o vídeo, o Rodrigo vai fazer toda a limpeza do vídeo, essas coisas que deram errado aqui, todas ele vai tirar. E o vídeo bonitinho, com o filé mignon, só com a parte que interessa, vai estar disponível lá no YouTube, tá, pessoal? Quem tiver problema, dúvida para acessar o YouTube, entre em contato com a gente, via e-mail, chat e tal. E eu vou entrar em contato com todo mundo que se inscreveu, tá? Eu já passei do tempo. Se eu não respondi a pergunta de alguém aqui, eu já peço desculpas adiantadamente. E pode me mandar a pergunta depois que eu respondo, beleza? Pessoal, bom restante de dia para todos. Obrigado para o pessoal que está mandando feedback ali no chat. Até o próximo webinar. Valeu!